vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amados irmãos, em uma leitura rápida, breve, assim por cima, vemos que podemos achar que é uma passagem que não tem nada demais, que trata-se de uma ação corriqueira do dia a dia dos apóstolos, até porque muitos eram pescadores, E o contexto aqui é que há pouquíssimo tempo os apóstolos tinham passado por um grande trauma, Ainda que Jesus tivesse revelado para eles várias vezes que o Filho do Homem haveria de padecer pelo pecado de muitos, eles aparentemente não associavam muito bem isso, não assimilaram muito bem isso, E também eles não conseguiam identificar isso ainda pelas Sagradas Escrituras, por Isaías. E quando ocorreu a morte de Jesus, eles ficaram devastados, E lembramos que no capítulo anterior, no capítulo 20 ainda, Jesus aparece já ressurreto para eles, E, inclusive, quando ele aparece ressurreto para eles, no versículo 21 do capítulo 20, ele afirma, que quando ele aparece para eles, diz assim: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, Jesus reforçava a grande comissão com que ele tinha chamado os seus discípulos. Porém, cerca de aproximadamente uma semana depois, agora, nós encontramos os apóstolos fazendo coisas corriqueiras do seu dia a dia. Por exemplo, Pedro disse que ia pescar, e os outros discípulos também disseram que iam junto com eles, Ou seja, estavam fora do propósito com que Cristo tinha comissionado eles. E aqui vemos, no versículo 3, no finalzinho, que naquela noite eles nada apanharam. Avançando aqui para o versículo 4, que diz que, e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vimos que os discípulos passaram a noite toda pescando, e nada puderam achar. Só que essa pescaria não foi segundo o propósito de Deus. Eles estavam fora do propósito de Deus, porque Cristo Jesus tinha comissionado eles, tinha os enviado, assim como o Pai tinha enviado Jesus. Só que eles estavam fazendo algo que não eram para eles fazerem, estavam fazendo algo fora do propósito deles, e é por isso que eles não conseguiram frutificar. A palavra diz que eles não passaram a noite inteira e não conseguiram nada. E a partir do momento que eles se colocaram ao comando de Cristo, eles começaram a frutificar. A Bíblia diz que eram grandes peixes, um total de 153 grandes peixes, e que mesmo assim a rede ainda não se rompeu com a quantidade desses peixes, Nós vemos por toda a Escritura histórias como essa, histórias em que nós nos perdemos por estar fora
do alvo de Deus, está fora dos propósitos, dos caminhos do Senhor. Assim também era com o filho pródigo. Quando o filho pródigo se apartou do pai, ele foi de mal a pior. Ele não conseguiu frutificar, ele não conseguiu prosperar. Antes, o seu estado final era muito pior do que o inicial. Até que onde ele conseguiu voltar para a casa do pai, né? E lá recebeu tudo de novo, como era antes. E assim conseguiu prosperar. Por quê? Porque estava dentro dos propósitos de Deus. Eu espero que essa breve mensagem, essa breve reflexão possa edificar as nossas vidas hoje, para que em qualquer circunstância da nossa vida, que nós possamos analisar se aquilo está dentro ou não dos propósitos do nosso Deus para a nossa vida, porque só assim nós verdadeiramente conseguiremos frutificar para Deus.